Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Clenil. Clenil é uma medicação para a asma, uma medicação preventiva de asma e suas doses. Dose em medicina é um terreno um pouco complexo. Então nós vamos falar de uma forma um pouco limitada, porque quando um médico escolhe uma dose para o seu paciente, é a dose que ele precisa. Muitas vezes não é a dose que ele quer. Raramente é a dose que o paciente quer, mas é a dose que ele precisa. Seja por um período ou seja definitivo. Muitas vezes um diabético quer usar uma dose pequena da sua insulina. Mas infelizmente muitas vezes a dose de insulina tem que ser alta. Dose é um terreno um pouco perigoso da gente aqui dizer qual é a dose que você vai usar. Não estamos nesse campo. Quando eu falar de doses, são as doses mais comumente usadas. Mas isso não quer dizer que o seu caso, o caso do seu filho ou sua filha, precisa estar dentro dessa dose. O médico pneumologista que acompanha você ou aquele que você cuida, ele tem a prioridade de avaliar a necessidade em relação à dose, à posologia, porque a meta é manter a doença quieta. Essa é a meta. Infelizmente em medicina, muitas vezes o braço do médico tem que ser mais pesado do que ele queria para alcançar a meta desejada, que é manter a doença sob controle. Por exemplo, uma pessoa com AIDS que usa um coquetel, vários dos remédios que estão no coquetel vão dar sintomas colaterais, vão dar desconfortos, mas é necessário para a manutenção da vida. Uma pessoa que fez um apendicite supurado com pus grave e tem uma indicação cirúrgica, a cirurgia impõe um risco muito grande para a vida daquela pessoa, mas se não operar, fatalmente ela irá a óbito. Então, em medicina é preciso ter muita atenção sobre dose, porque ela vai estar diretamente relacionada à necessidade. É claro que o médico, pneumologista ou qualquer outra área, assim que ele tiver controle ou vislumbrar a possibilidade de reduzir dose ou atitude médica, sem dúvida nenhuma, é o que ele irá fazer. Vamos falar então um pouquinho sobre o Clenil. O Clenil é um corticoide sintético, um corticoide produzido em laboratório a partir do corticoide original, que é aquele corticoide que nós produzimos, que é a cortisona. Nós produzimos esse grupo de substâncias. Essa substância é fundamental para a nossa vida. Pessoas que têm doenças nos lugares, nas glândulas onde produzimos esse hormônio, são problemas graves. Então, esses hormônios salvam vidas em várias áreas da medicina, em várias especialidades. São extremamente importantes na asma, na rinite alérgica, em várias doenças alérgicas. Eles têm uma grande capacidade de reverter aquilo que ocorre lá na mucosa respiratória ou na pele, desencadeado por um mecanismo alérgico. Importante a gente entender que os corticoides vão ser divididos em corticoides orais, aquele que você toma. E esse que você toma, seja por comprimido, seja por suspensão, seja por elixir, ele cai no estômago, vai para o intestino e é absorvido. Quer dizer o quê? Passa pela parede do intestino, cai no sangue, circula no corpo inteiro. Então, se o médico está querendo tratar a mucosa dos brônquios, quando o paciente toma um corticoide oral, esse corticoide oral cai no sangue e vai passar em todo o corpo dele, não apenas na mucosa respiratória do brônquio, onde ele está querendo tratar aquela crise de asma. Os corticoides injetáveis, sejam eles pela veia ou sejam intramusculares, caminham do mesmo jeito. Não por via digestiva, mas eles caem no sangue a partir
injeção direta no sangue, se for pela veia, ou intramuscular, que é absorvido e cai no sangue e circula no corpo inteiro, além do local que o médico tem o objetivo de tratar. Então, esse grupo de corticoides, chamados sistêmicos, porque envolvem todo o corpo percebe a sua presença, eles têm um potencial muito maior de gerar efeitos colaterais, seja relacionado à dose, seja relacionado à frequência, ou seja relacionado ao tempo de uso. Ok? Os corticoides chamados inalatórios são os usados para rinite alérgica, para prevenção da rinite alérgica, para prevenção da asma. São corticoides com doses extremamente baixas, em micrograma. Então, quando você olhar na caixinha do seu corticoide inalatório preventivo de rinite alérgica ou de asma, você vai ver que tem uma dose, que é um número, e uma sequência que está escrito mcg, micrograma, 1/1000 de um grama. Uma dose extremamente baixa. Esse é um ponto ótimo, porque gera segurança, mas é um ponto frágil, porque se a técnica não for correta, a dose é muito baixa, é como um colírio, que toda a dose está naquela gota e você deixa a gota cair no cílio. A dose de eficiência, aquela que tem que cair no olho, vai ser muito pequena, a eficiência vai diminuir. Então é preciso estar atento, porque o ponto frágil, o tendão de Aquiles dos corticoides inalatórios, seja na eficiência dele, então chegar nos pulmões e fazer o efeito desejado em todos os brônquios. Lembra que eu já falei para vocês que um pulmão normal tem de 350 a 400 mil brônquios. 2 pulmões na faixa de 800 mil brônquios para uma aplicação de um remédio inalatório. Então, se a técnica não for correta, é como se você for tomar sol, passa o seu filtro solar meio rapidinho, sem você se atentar se está passando bem direitinho, e deixa buracos sem passar o filtro solar e vai tomar o sol. Quando você chega em casa, tem lugares que está clarinho, não queimou, tem lugar que está vermelhinho porque queimou, porque não passou ali. Então, se usa o remédio inalatório, esse qualquer um, inclusive o broncodilatador, é porque o nosso papo aqui agora é corticoide inalatório, especialmente o Clenil, que é o dipropionato de beclometasona. Mas segue esse mesmo raciocínio, aonde é o ponto fraco dele. Ponto fraco no sentido de que, se não estivermos atentos, ele não consegue oferecer o benefício que ele consegue oferecer. Não porque ele é ruim, não porque talvez a dose esteja errada, mas porque, na realidade, se a técnica não é boa, não distribui bem na maioria desses brônquios. Então vamos ter brônquios que não ganham protetor, eles vão reclamar. Entrou lá dentro o ar seco, sujo, frio, a poeira, o pólen, a fumaça, ele vai reclamar e vai fechar, ou vai dar só tosse, ou é aquela tosse que não melhora, porque na realidade não está ganhando o remédio nos brônquios que precisa ganhar. Esse é um ponto extremamente importante, fique atento para isso. O outro ponto importante é que, com a dose baixinha, ele tem uma extrema segurança. Por quê? Porque ele vai ter a maior parte dessa dose depositada sobre a mucosa respiratória. E vai ser destruído ali. Como a dose é extremamente baixa, aquele pouquinho, 1% daquela dose que consegue alguma absorção, que consegue chegar no sangue através da mucosa respiratória, ou através do caminho, o que fica na boca ou na garganta, ou seja, o que é deglutido ou absorvido na boca, a primeira passagem lá no fígado transforma numa substância inativa, sem função, que circula até ser excretada, ela sair lá no xixi. Ok? Ponto importante. O Clenil, o dipropionato de beclometasona, ele é comercializado em forma spray, na dose de 50 microgramas, 200 microgramas e 250 microgramas. Em spray, a técnica tem que ser extremamente correta. Na faixa pediátrica, onde o erro de técnica é muito alto, se não se usar corretamente, pode-se não conseguir o controle da doença, não porque escolheu um corticoide ruim, não porque a dose esteja errada, mas porque não está chegando corticoide inalatório distribuído
de forma o mais homogênea possível na maioria dos brônquios dos 2 pulmões. Essa é a forma em spray. Deve ser sempre usado com técnica correta. Nós teremos outros conteúdos, outros vídeos falando sobre técnica. Esse nosso tema de hoje, ele não é sobre a técnica, mas eu quero explicar para você, quero que você tenha em mente que esse ponto é extremamente importante. Ele é tão importante que o GINA, em 2019, teve condutas, mudou determinadas condutas em relação ao tratamento de asma, por ver que no mundo inteiro um número enorme de pessoas estão sem controle da asma porque não usam seu remédio da forma correta. Então a tecnologia avançou, diminuindo a dose, fazendo só uma medicação local, direto para o brônquio, mas se a técnica não é boa, a melhora dessa tecnologia acaba sendo um tiro no pé, porque o remédio não chega lá nos brônquios. A outra forma de apresentação do Clenil, do dipropionato de beclometasona, é através do Clenil A, que é de flaconete, uma ampolinha de plástico, que você, ao girar o biquinho, ela rompe, e você vai despejar, seja a ampola inteira, ou tem um marcador no meio da ampola de metade da dose. Esse Clenil A é o dipropionato de beclometasona sozinho. Ele tem o diluente, mas ele, como sal, como medicação, ele está sozinho. Tá ok? Esse mesmo Clenil para nebulização, porque é por flaconete, não é em spray, ele tem um outro Clenil, que é o Clenil Compositum A. Por que Compositum? Porque ele não está sozinho o anti-inflamatório, o corticoide inalatório. Ele está associado a um broncodilatador, por isso ele é compósito, ele é composto. Tem 2 substâncias. Tem o corticoide inalatório, que é o dipropionato de beclometasona, e tem junto o salbutamol, que é o broncodilatador, que é o mesmo salbutamol que está lá no Aerolim Spray, que é o mesmo salbutamol que tem no Aerolim para nebulização. Ok? Nebulização é aquele aparelhinho que tem a máscara, o copinho que você coloca os remédios e o diluente, que é o soro fisiológico, um caninho que vai para um compressor que manda então o ar comprimido para pulverizar lá na sua máscara. Nebulização. Ok? Essa medicação, presta bem atenção, por nebulização, a grande maioria das pessoas que faz tudo certinho, então toma cuidado com os gatilhos, usa com a técnica correta, seja por via nebulização, porque também tem técnica para fazer nebulização, não é simplesmente você botar ali e pronto, acabou. Não é assim, nada em medicina é assim. Aliás, nada na vida é assim. Então tem que saber fazer nebulização também. É lógico que ela tem um avanço no jogo que é, quanto mais você tem dificuldade para usar na técnica do spray, se você usa na nebulização, você respira aquele remédio mais tempo, maior é a chance de você distribuir melhor do que se você não está conseguindo naquele jato que tem que fazer tudo em uma inspiração. Na nebulização você faz várias inspirações, aumenta a sua chance de distribuir melhor. Legal? Então, para a faixa pediátrica, 800 microgramas dia, que vai ser distribuído conforme o médico entender que é mais adequado para você. Se você precisa de mais proteção num determinado horário do dia, ele vai colocar a sua dose maior ali. Se você precisa de menos no outro horário, ele vai fazer um jogo com isso, utilizando aonde você precisa e a farmacologia e farmacodinâmica da substância. Quantas horas ela vai fazer efeito, qual é o melhor horário que ela faz mais efeito. Mas por dia, em geral na faixa pediátrica, até 800 microgramas dia, numa situação convencional. Em quadros bem leves, uma dose bem pequena. Em quadros maiores, mais intensos, que envolvem riscos maiores, pessoas, crianças ou adultos que têm crises mais intensas e mais fortes, com risco da sua própria vida, história de internamento, história de UTI, a situação tem um tamanho maior, necessitam doses maiores. Isso quem decide é o seu pneumologista em relação a isso. Tá legal?
Na faixa adulta, na faixa de 800 a 1.600 microgramas por dia, também dividido as doses em relação ao que o médico acompanhante, ele vai decidir qual é a melhor situação. Tem um ponto extremamente importante que eu quero definir para vocês, que é o seguinte. Os corticoides inalatórios, inclusive o Clenil, a dipropionato de beclometasona, se você começa a usar porque está em crise, ele não te tira da crise. Porque ele é um remédio o quê? Inalatório para prevenção. Ele não é um inalatório para crise, é um inalatório para prevenção. É como se você for tomar sol, não passou o filtro solar, se queimou e vai passar aonde queimou protetor solar. Não, agora você precisa do remédio da queimadura, não é mais o protetor solar. O protetor solar, nesse momento, você já queimou, não adianta nada. Ele não vai te tirar ali daquele desconforto da situação que você queimou a pele. Entendeu? Então, não pode basear estratégia de crise apenas com corticoide inalatório. A definição do GINA é de até aumentar corticoide inalatório na crise, mas quem decide quanto, se vai, quanto tempo, como vai fazer, é o pneumologista que te acompanha. Essa é uma normatização do ano passado para cá, que aumenta exatamente essa margem de ação para o médico. Mas, na crise, tem que entrar o broncodilatador. Broncodilatador de crise em dose correta, tempo correto, posologia correta. Ponto importante também. Quando você começa a usar um corticoide inalatório, inclusive a beclometasona, vai levar todo dia você usando corretamente, técnica correta, posologia correta, todo dia, vai levar de 2 a 3, às vezes 4 semanas, para aquele efeito ser o máximo para a dose que você está usando. Olha só. Então, se vai levar várias semanas para você chegar no efeito máximo de proteção usando bem certinho, se nesse caminho, ou depois que você alcançou o efeito máximo, você não usa um dia, não usa outro, falha, o efeito cai com uma rapidez maior do que ele leva para chegar no máximo. Então você cai o efeito, no outro dia você começa a usar. Você vai levar vários dias, às vezes semanas, para alcançar de novo aquele efeito máximo. Por isso que pessoas que usam, param, elas virou, mexeu, estão tendo crise. E tem crise muitas vezes, ela fala para o médico, doutor, mas eu estou usando o remédio e estou em crise. Pois é, mas é porque você falhou aqueles 2 dias lá atrás, lembra que você não usou? E aí o efeito caiu, você entrou em contato com uma agressão que te pegou com um efeito de proteção mais baixo do que você precisa. Teve a crise, começou a usar o remédio, agora você vai levar dias para você voltar a ter prevenção de novo, agora você tem que usar também o seu remédio, sua estratégia de crise, porque você está em crise, porque está falhando, não está usando todo dia. Deu para entender? Isso é extremamente importante. Legal? Ótimo. Beijo enorme no coração, gratidão pela presença e até o nosso próximo vídeo.